Olá, seja muito bem-vinda a mais um novo vídeo do canal da Raiones Oliveira. Eu me chamo Raiones Oliveira. Esse canal é destinado a falar das coisas do reino de Deus, da palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E hoje eu venho trazendo um tema interessante, que eu venho falar sobre armas. Você conhece as armas espirituais? Quando você luta, você que passa por batalhas, que tipo de armas você usa? Você sabia que o nosso Deus, ele deixou uma arma poderosíssima para nós nos defendermos dos nossos inimigos, do nosso inimigo, para nós vencermos as nossas lutas e as nossas batalhas? Você sabia disso? Não? Não sabia? Então hoje eu vou apresentar essa arma para você. Então fica comigo, assiste o vídeo até o final, que eu vou falar para você também como foi que essa arma me foi apresentada. Pois bem, eu tinha 18 anos quando minha mãe, aliás, recebeu uma imagem, da Senhora de Fátima vindo de Portugal. E os católicos, minha mãe era católica, eu era católica, não praticante, mas católica. E os católicos, eles tinham por hábito ter um altar dentro de casa com a Bíblia aberta no Salmo 91 e cheio de imagens de santos, que eles cultuavam. Então, minha mãe me deu a incumbência de eu me dirigir a uma igreja, procurar um padre, e para benzer aquela imagem, para ela colocar no altar, a imagem da Senhora de Fátima. Eu tinha o hábito de ir para uma novena, e todas as terças-feiras, no Santuário de Aparecida, que tem aqui na minha cidade. E na terça-feira seguinte eu me dirigi à novena, e depois da novena eu fui até a casa paroquial, pedi para o padre benzer a imagem, E eu bati muito na porta, e ele não abria a porta de jeito nenhum, e eu insistia batendo ali na porta para ele abrir, para ele benzer aquela imagem da minha mãe, que a minha mãe tinha ganho de presente. E os minutos foram passando e nada do padre abrir a porta, e a casa paroquial, ela dava para uma rua que nesse dia tinha uma feira, e as pessoas ficavam ali, transitando, indo e vindo naquelas barraquinhas, e bem em frente da casa paroquial tinha uma barraquinha de pastel, que vendia pastel e suco de caldo de cana, E as pessoas me viram ali naquela situação, batendo na casa paroquial insistentemente. E em determinado momento o padre abre, a porta, e eu explico para ele a minha razão de estar ali. E ele simplesmente, com uma cara muito zangada, um semblante muito carregado, ele disse que ele não ia benzer aquela imagem, porque ele não sabia se eu era católica ou se eu era macumbeira, porque muitos macumbeiros iam ali pedir para ele benzer a imagem, que ele não sabia com que finalidade. E aquele comentário me incomodou muito, porque eu não era macumbeira, eu professava fé católica, eu era batizada, frequentava casamentos, novenas, missas algumas vezes, missa de sétimo dia. E eu muito ofendida, eu disse: padre, eu não frequento, eu não sou macumbeira, eu sou católica, E diante da minha insistência, ele benzeu, pegou aquela imagem de qualquer jeito, que eu achei um desrespeito, e benzeu de qualquer forma, E eu fiquei muito triste com aquilo, As pessoas, me senti muito humilhada, porque as pessoas que estavam ali naquela barraquinha de pastel de cana e caldo de cana, lanchando, viram a minha humilhação, sendo humilhada pelo padre. Aí eu peguei a imagem, coloquei no colo como se fosse um bebê e me dirigi a uma escola. Nessa época eu estava estudando, Tinha 18 anos, e caminhando com aquela imagem como se fosse um bebê, me dirigindo à escola, eu falava comigo mesma, Eu digo: nunca mais eu coloco os pés numa igreja, nunca mais eu piso numa igreja, E para o católico, a gente sabe que o católico, ele não tinha o hábito, ele não tem o hábito de ler a Bíblia, de abrir a palavra, o máximo que ele faz é abrir a Bíblia no Salmo 91. Não sei se hoje mudou, isso faz já alguns anos, algumas décadas, não sei, porque eu já não professo mais a fé católica. E eu passei logo em seguida eu passei por uma livraria, entrei na livraria e perguntei se tinha uma Bíblia, porque já que eu não ia estar mais na igreja, eu precisava falar com Deus, Então outra forma da gente falar com Deus que eu sabia era através da Bíblia.
E eu acabei adquirindo a Bíblia, né? Quando eu cheguei em casa, eu fui abrir no livro de Gênesis e quando eu vi a parte que dizia que Deus tinha criado o homem do pó da terra, eu, nos meus 18 anos, né, na minha ingenuidade, na minha arrogância, tinha acabado de passar no vestibular para a Universidade Federal, então eu estava me achando assim muito sábia, muito inteligente. Na minha ignorância da juventude, né, e da vida, eu estava me achando assim o suprassumo da sabedoria. E quando eu cheguei nessa parte que eu li que Deus criou o homem do barro, né, fui no livro de Gênesis, eu iniciei a Bíblia pelo livro de Gênesis, e eu me indignei muito. E eu procurei minha mãe, que estava sentada no alpendre, já era para aproximadamente 18 horas, e disse: olha, mãe, aqui na Bíblia está dizendo que o Senhor, Deus criou o homem do barro, e nós sabemos que o homem veio do macaco. Era o estudo que eu tinha na época, né? Que dizia que o homem veio do macaco, quer dizer, um absurdo, né? Então, é tão absurdo, né? Tão absurdo isso. Então, a minha mãe virou e disse assim: minha filha, para Deus nada é impossível, né? Então, para Deus criar o homem do barro não é impossível. Então, aquilo calou fundo, né? Mas eu fechei a Bíblia e deixei ela quieta ali por 20 anos. E 20 anos depois, né, eu voltei a abrir a Bíblia, dessa vez para ter uma leitura, estudar mesmo a palavra. E eu me encontrei e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Foi a minha salvação, né? Eu saía às 5 horas da manhã, eu começava, aliás, 5 horas da manhã a ler a palavra, começava a ler antes de ir para o trabalho. E assim eu fui alcançada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi me guiando, foi me dirigindo. No início eu dizia assim: ah, Senhor, eu leio 1 quilo para entender 1 grama, porque é uma linguagem, é muito bem escrita a Bíblia, né? É uma linguagem que não é nosso dia a dia, não é o nosso coloquial, né? E é necessário que as palavras que a gente não entenda, a gente busque um dicionário para compreender, porque muitas vezes aquela palavra que a gente não está entendendo vem ser uma revelação de Deus. E a revelação, ela traz direção, libertação, né? E então eu dizia assim, quanto mais eu lia, mais o Senhor se revelava, e eu dizia assim: meu Deus, eu estou diante de um pote de ouro, eu estou diante de diamantes, né? Porque a Bíblia, ela descortina, é a palavra de Deus que traz a verdade, e ali a gente encontra o real significado da vida, o que nós estamos fazendo nesse mundo, né? Por que nós estamos aqui, tudo Deus nos revela. Ela traz um conhecimento sobre todos os aspectos da vida humana. Se você quer aprender a se relacionar, quer aprender como criar os filhos, como se relacionar com as pessoas, como se defender das lutas, das vicissitudes que a vida te apresenta, ter sabedoria, direção, ensinamento, cura, todos os assuntos a Bíblia traz e ensina para você. Como você lidar com o seu dinheiro, como você usar bem o seu dinheiro, como você se comportar, se encaminhar na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, se você é casado, se você tem filhos, como você lidar com o seu cônjuge, como você educar seus filhos, né? No caminho do bem, da paz, da prosperidade. Tudo isso a Bíblia ensina. Pois bem, então, dando prosseguimento, né, a Bíblia, ela é uma biblioteca, né, porque ela é constituída de 66 livros. Esses 66 livros, eles estão divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento, né? O Novo Testamento é a partir da vinda do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, nós temos 39 livros, né? Quem iniciou a primeira escrita foi o próprio Deus escrevendo ali os 10 mandamentos na tábua que ele deu a Moisés. Moisés depois escreveu Gênesis, né? Escreveu Êxodo, né? Levítico, Números e Deuteronômio, que formam aí a Torá dos judeus, né? Em seguida vem os livros históricos no Antigo Testamento, os livros poéticos, né? Que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Em seguida vem
e se conclui o Antigo Testamento com os profetas maiores porque o texto deles são maiores, e é concluído o Antigo Testamento com os profetas menores porque os textos são menores. Por exemplo, hoje eu abri a Bíblia em Provérbios, então a Bíblia ela abrange todos os aspectos e circunstâncias da vida humana. Você quer direção para saber como se comportar no seu trabalho, como você tratar de finanças, você é uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro, a Bíblia ensina. Você está tendo dificuldades de saber como educar seus filhos ou como conviver com seu cônjuge, a Bíblia ensina, né? Como você conduzir seus filhos na formação do caráter deles, no caminho do bem, da paz, da prosperidade, assim como como você se relacionar com seu cônjuge e com as pessoas de um modo em geral, a Bíblia também ensina. A Bíblia ela contempla todos os aspectos da vida do homem, né? Ele é um testamento, né? Então, por exemplo, hoje eu abri a Bíblia em Provérbios, no capítulo 15, no verso 1 de Provérbios, diz assim que Provérbios faz parte dos livros poéticos, né? Compõe os livros poéticos do Antigo Testamento. Diz assim, ó: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ou seja, a pessoa que ela está num embate com outra ali, numa discussão, se ela responder calmamente, né? Ela vai desviar o furioso, aquela fúria que está vindo na tua direção. Mas se ela responder rispidamente ali naquela discussão, né, ela vai despertar a ira. Então a Bíblia ela direciona, ela dá direção para você se defender, né, nas discussões, nos embates, nas coisas que o inimigo apresenta no nosso dia a dia. Porque a nossa luta, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, ou seja, seres espirituais, né, que instigam os homens que são carnais a lutar entre si. Então, por isso que a nossa arma ela tem que ser espiritual. Nós temos que usar da Bíblia, né, das direções de Deus que são espirituais para combater o mal que é espiritual. Então, agindo assim, né, eu te digo que se não fosse a palavra de Deus, eu já nem mais estaria nesse mundo, né? Quantas vezes eu usei a Bíblia para cura, para vencer as perseguições, porque nós cristãos somos muito perseguidos sim, né? Para vencer as pessoas que são toscas, né? Que são destruidoras, que se aproximam de nós para nos destruir através da inveja, através de uma palavra maldizente, né? Nós temos os maldizentes que saem difamando, destruindo os nossos relacionamentos. Se não fosse a palavra de Deus, eu tenho certeza que eu já nem mais faria parte desse mundo, eu já estaria sepultada. Com toda certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, por isso que eu te faço um convite, se você não tem, né, uma Bíblia, que você faça como eu, como fiz aos 18 anos, entre numa livraria, adquira uma Bíblia, né? Peça a condução do Espírito Santo. A gente não pode ler a Bíblia como a gente lê um livro de história, de geografia. Nós temos que pedir a direção do Espírito Santo, porque é um livro de revelação. Ele se revela, né? Ela é um espelho, ela vem mostrando as nossas falhas e como nós devemos melhorar, como nós devemos agir para andar nos caminhos do Senhor e assim obter a vitória tão desejada e tão almejada nas lutas do nosso dia a dia, que se apresentam diariamente. Amém? Então, né, como eu falei, o Antigo Testamento ele se inicia com Gênesis e termina com os profetas menores. Aí vem o Novo Testamento, que se inicia com os Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem o livro de Atos dos Apóstolos. Depois vem a Carta dos Apóstolos, né? Apóstolo Paulo, São Pedro, São João, Timóteo, né? Judas, que foi irmão do Senhor Jesus, escreveu cartas também. E por fim, o Novo Testamento é concluído com o livro das Revelações sobre os finais dos tempos, que é o Apocalipse, né, que instiga tantas pessoas. É um tema tão atual. E eu te convido, a adquirir uma Bíblia, a ler a Bíblia diariamente,
a pedir a direção de Deus, né, antes de abrir a palavra, porque você sente a presença de Deus. Por exemplo, a gente lê um determinado livro, um determinado versículo, como esse que eu citei, né, e você deixa ali, e mais tarde, tempos depois, você vai voltar no mesmo livro, passar pelo mesmo versículo, Deus vai falar de uma outra forma, né? Você vai ver um outro aspecto ali que Deus aborda, que o Espírito Santo aborda, né? A Bíblia, ela foi escrita por Deus, ela é inspiração divina. Deus usou no espaço de 1600 anos 40 homens, nesses 40 homens, reis, profetas, pescadores, fazendeiros, estadistas, né? E nesse tempo não existia telefone, Wi-Fi, foram pessoas que viveram em épocas diferentes, distintas, espaços geográficos diferentes, quer dizer, sem contato nenhum, né? E a gente lendo a Bíblia, todos os livros eles convergem para a redenção do homem, né? Para a salvação do homem, para a vinda do Senhor Jesus, para libertar-nos, né? E nos salvar. Então a gente vê aí que se não fosse o dedo de Deus, a inspiração do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em cada livro, inspirando homens obedientes e tementes a Deus, seria impossível nós termos a palavra de Deus, seria impossível a execução da Bíblia. Aí a gente vê o poder de Deus. Então eu te convido a adquirir uma Bíblia e imediatamente, se você não tem, você tem que ter e usufruir, né, dessa arma espiritual para vencer suas batalhas. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus.